Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui um fechamento mensal referente ao mês de dezembro acerca das nossas carteiras recomendadas e, claro, também atualizações do mercado financeiro. Vamos lá entender como que desempenharam os principais índices e também os nossos ativos recomendados. Fechamento então do mês de dezembro de 2025 e aqui também fazendo um adendo ao ano de 2025, como que fechou os principais índices. O dólar na última sessão teve uma desvalorização frente ao real, fechando o dia a 5,48, com uma queda aí de 1,58. Com esse movimento, o dólar recuou 12,97 ao longo de 2025. Então, quem estava buscando uma oportunidade de comprar dólares a patamares um pouco mais atrativos, eu até não digo que está barato, mas está, na minha visão, uma boa oportunidade de compra quando você tem viés de longo prazo, visto que o real, em históricos de anos anteriores, ele desempenhou de forma bem negativa quando comparado ao dólar. E nesse ano de 2025, após uma queda aí de quase 13%, você pode ter tido aí a oportunidade, né, de comprar o dólar em patamares de 5,25, 5,30. Mas nesse caso, fechou em 5,48 no fechamento de dezembro. Criptomoedas, do lado contrário, as criptomoedas desempenharam de forma negativa. O Bitcoin, então, encerrou 2025 após ter renovado a máxima ao superar 126 mil dólares em outubro, mas sem conseguir manter o movimento de alta. Nesse caso, fechou o ano aproximadamente abaixo aí de 90 mil dólares, registrando sua primeira queda anual desde o inverno cripto em 2022. O desempenho, claro, frustrou projeções otimistas que apontavam preço entre 180 mil dólares e 200 mil dólares, e o principal gatilho foi a reversão lá no dia 10 de outubro. Na ocasião, o Bitcoin recuou cerca de 10% em poucos minutos. O movimento gerou mais de 19 bilhões em liquidações em 24 horas. Além disso, aproximadamente 500 bilhões de dólares foram eliminados da capitalização total do mercado cripto. Então, o Bitcoin foi um dos ativos que caiu, mas se você pega Ethereum e demais criptomoedas, tiveram quedas ainda mais acentuadas. Então, quando você olha o Bitcoin em dólar americano, ele teve uma queda de aproximadamente 5,28% no ano de 2025, fechando abaixo dos 90 mil dólares. Quando falamos em ouro, o ouro, do lado contrário do Bitcoin, o ouro teve uma forte valorização no decorrer de 2025, principalmente devido às incertezas que vivemos mundo afora. Vocês devem ter percebido que em históricos mais longos de períodos passados, o ouro ele não tende a trazer uma rentabilidade tão atrativa. Então, muitos utilizam o ouro hoje na carteira como um ativo de minimização de riscos. Caso haja uma recessão global ou uma alta volatilidade de mercado, o ouro ele tende a trazer uma atratividade, tendo uma relevante valorização, que foi o que de fato aconteceu no decorrer do ano passado. Então, ao longo de 2025, o ouro teve aproximadamente 65% de valorização, fechando o ano em aproximadamente 4.340 dólares. O minério de ferro fechou o ano um pouco mais estável, registrando uma valorização no último pregão do ano, principalmente devido à sinalização da China, que em 2026 adotará uma política fiscal mais estimulativa, e nesse caso, a commodity fechou o último pregão com aproximadamente um patamar de 106 dólares por tonelada. No ano, a commodity fechou com valorização próxima a 5%. Então também não tivemos nada de muito anormal quando falamos no minério de ferro. Diferente disso, o petróleo ainda segue em cenário mais desafiador. Basicamente, em 2025, ele iniciou o ano cotado próximo a 80 dólares, fechou o ano cotado a 61,92 dólares, isso representando uma queda de 18% quando você pega a cotação de 1º de janeiro até 31 de dezembro, e ainda mais incerteza está por vir em 2026, de acordo com projeções, que estimam que o preço do barril do petróleo fique aproximadamente entre 50 e 60 dólares no decorrer de 2026. Então, se o cenário foi desafiador em 2025 para as petroleiras, tanto Petrobras, Prio, PetroRecôncavo e demais empresas que dependem da oscilação do preço da commodity, 2026, através das projeções atuais, nos mostra que ainda teremos alguma incerteza sobre o petróleo. Quando falamos de cenário econômico interno, IPCA do Brasil, o IPCA referente ao mês de novembro, que foi o último divulgado no momento em que eu gravo esse vídeo, fechou em 0,18, chegando a um acumulado de 4,46 nos últimos 12 meses. Um indicador muito bom quando você olha o teto da meta. A meta hoje da inflação é de 3%,
com uma banda aí de 1,5 para mais ou para menos. Então, o teto máximo, quando comparamos a meta projetada, seria de 4,5, e a inflação nos últimos 12 meses fechou em 4,46. Sabemos que, de fato, essa inflação, quando a gente vai lá no mercado, ela pode estar um pouco distorcida. Tivemos alguns alimentos que tiveram uma queda bem significativa no preço e outros que tiveram um avanço bem relevante. Mas, de modo geral, quando olhamos o índice oficial de inflação medido pelo IBGE, tivemos aí um avanço de 4,46 nos últimos 12 meses. Quando olhamos as projeções através do boletim Focus, temos uma projeção para 2026 de aproximadamente 4,16, ou seja, uma retração ainda mais baixa quando olhamos o patamar atual do IPCA. Quando olhamos o PIB, também fazendo um gancho para o boletim Focus, notamos uma desaceleração no crescimento econômico. Em 2025, fechamos em aproximadamente 2,16, 2,26, e a projeção para 2026 é de 1,80, entre 1,78 e 1,80, quando olhamos as últimas projeções. Isso, claro, devido ao cenário contracionista que estamos vivendo. Todos vocês sabem que o cenário de inflação ele estava mais elevado e a Selic também estava em patamar mais desvantajoso quando você olha crescimento econômico. Da mesma forma, isso era utilizado para que freássemos o consumo, possibilitando uma possível queda no índice de inflação e, por consequência, fazendo com que o crescimento econômico ficasse um pouco mais limitado. Então, o PIB diminuindo é totalmente aceitável perante o nosso cenário contracionista. Câmbio, projeção entre 5,50 para 2026 e a nossa Selic, as projeções apontam para 12%. Falando um pouquinho mais então da Selic, vocês devem ter percebido que o cenário da Selic, em um curto período de tempo, quando a gente olha um ano, apenas 2025, ele foi bastante adverso. Iniciamos, por exemplo, a Selic lá em setembro de 2024 a 10,5, com projeções para que 2025 fosse um ano de ainda mais queda nos juros, porém, já em setembro de 2024 tivemos um avanço para 10,75 e assim sucessivamente até chegarmos num dos patamares máximos da nossa taxa de juros, que é 15%, a taxa atual. Porém, temos algumas projeções bem positivas quando olhamos cenários de juros, com projeções girando próximo a 12%. No gráfico abaixo, podemos ver a curva de juros futuras do DI, que basicamente ela direciona como que será a decisão acerca da Selic. Eu já comentei várias vezes que a decisão do Copom sobre a Selic, ela não, na maioria das vezes não é surpresa, a não ser momentos bem desafiadores acerca de alta, baixa ou manutenção de juros. Mas de modo geral, pelo menos em 2025, grande parte das reuniões a gente já tinha precificado qual queria ser a decisão, visto que os juros futuros, se você olhar para a curva de juros futuros adicionalmente aos demais índices econômicos, você já conseguia prever se a taxa ela iria subir ou se ela iria cair. Nesse caso, também andando junto com as projeções, a curva de juros futuros ela está em queda quando olhamos cenários futuros. Então, de fato, há grande possibilidade dos juros caírem. Será que vai chegar a 12%, como o Boletim Focus prevê? Na minha visão, 12% é um patamar bem privilegiado quando olhamos apenas um ano. Qualquer cenário adverso que possa ocorrer, por exemplo, a inflação não ocorrer de acordo com o que é projetado abaixo do teto da meta, pode ser que já seja suficiente para que não caia na mesma proporção que é previsto até os 12%. Então a projeção hoje é 12, mas na minha visão ela é bem otimista. Eu creio que ela vai cair, mas não sei se chega ao patamar de 12% ao final de 2026. Vamos acompanhar. Quando falamos em juros dos Estados Unidos, também vivemos momentos um pouco mais desafiadores quando olhamos o patamar atual de juros dos Estados Unidos e também o que era comum na taxa de juros. Atualmente, na última sessão em dezembro, o Fed reduziu a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais, chegando ao intervalo de 3,5 a 3,75, o menor nível desde setembro de 2022 e em linha com o que era esperado com o mercado. Porém, teve uma sinalização que, quem sabe, a taxa de juros americana não vai cair também na mesma proporção que era estimado. Então aqui ainda temos um desafio que lá o Fed, o Banco Central Americano, vai enfrentar para diminuir a taxa de juros para o centro da meta e, claro, também visando a inflação, que hoje segue acima da meta, que seria de 2%,
sendo que o índice hoje está cotado a 3. Então você percebe que o cenário lá ele está inverso ao do Brasil. O Brasil a gente estava com uma inflação e uma Selic alta e a projeção é de queda. Lá nos Estados Unidos também até temos alguma projeção de queda, mas não da mesma forma. Então o cenário americano, quando olhamos tais indicadores, ainda mostra que tem sim alguns desafios por frente. Falando das bolsas americanas, mesmo em patamares bem sobrevalorizados, muitas empresas sendo negociadas acima do seu preço justo, principalmente empresas ligadas ao segmento aí de inteligência artificial, ligadas ao segmento de tecnologia, tivemos as principais bolsas desempenhando de forma bem positiva nos Estados Unidos. Por exemplo, o S&P 500 fechando aí com 16% aproximadamente de retorno, 20% no Nasdaq e 12,97% no Dow Jones. Mesmo negociando a múltiplos mais elevados e com um dólar menos favorável frente a outras moedas, o mercado americano conseguiu entregar ganhos bem expressivos. E aqui vale a pena destacar a questão do dólar. Quando você olha, comparado ao real, vocês perceberam ali atrás que o dólar ele teve uma forte desvalorização, mas não foi somente comparado ao real. Quando você compara com as principais moedas mundo afora, o dólar teve uma desvalorização. E isso quando você compara o cenário, por exemplo, de renda variável americana e do Brasil, você percebe que teve um grande fluxo estrangeiro entrando na bolsa brasileira em 2025. Tanto que esse foi um dos principais fatores que fez com que o Ibovespa tivesse uma forte valorização. Se você olha a proporção de compra e venda de ativos dentro da bolsa brasileira, você vai perceber que o fluxo estrangeiro, ou seja, fluxo que vem de outros países, ele tem forte relevância dentro dessa proporção. Tanto o fluxo estrangeiro como o fluxo institucional, que seriam os fundos de investimento, fundos de pensão. Só que em 2025, devido à renda fixa estar em patamar bem atrativo, visando investimentos mais conservadores, o fluxo institucional ele foi negativo. Ou seja, tivemos mais dinheiro saindo da bolsa do que entrando quando você olha fundos de investimento, por exemplo. Só que o fluxo estrangeiro aconteceu o contrário, tivemos muito mais aporte positivo do que negativo. Ou seja, basicamente, americanos estão tirando dinheiro lá da economia e investindo aqui no Brasil devido ao bom potencial de retorno que possivelmente eles estão observando nos nossos mercados. Isso também faz com que a bolsa, por exemplo, americana não tenha uma relevância tão alta assim, visto que boa parte do dinheiro também está indo para outros países emergentes. Nos títulos do Tesouro, no caso a renda fixa americana, com referência aos 10 anos, teve um fechamento aí de 4,16% aproximadamente. Um patamar que quando a gente compara com o nosso país a 15%, vocês podem achar que é um patamar muito baixo, mas quando você olha o histórico dos Estados Unidos, da economia americana, 4,16 para eles é um cenário de juros elevados. Nossa carteira de estoques, como que se comportou? Basicamente, tivemos um avanço aí bem significativo, principalmente devido às ações da Adobe, a DBE subindo 9,17 ao mês. No fechamento do mês, batemos aí 4,34% de retorno no mês de dezembro, bem acima do benchmark que é o S&P 500 de 1,23. Nossa carteira ela estava desempenhando um pouco abaixo do S&P 500 e agora, nesse mês de dezembro, passamos o índice. Visualmente, pessoal, eu utilizo o Status Invest para trazer esse gráfico de rentabilidade acumulada para vocês. E, infelizmente, o S&P 500 ele não está nos índices de referência para fazer esse comparativo visual. Então, aqui eu coloquei o CDI como forma de exemplificar apenas. Obviamente, o CDI não seria o principal benchmark quando você olha a carteira de ativos americanos. Seria o S&P 500 ou até mesmo o Dow Jones ou o Nasdaq, se você tem uma carteira focada em tecnologia. Mas, visualmente, eu trouxe apenas esse comparativo para vocês entenderem como que foi o comportamento da nossa carteira de estoques desde lá do início, em meados de setembro de 2025. Vale destacar que o S&P 500, no mesmo período, ele fechou em 3,89. Mesmo não estando no gráfico, ele fechou em 3,89 e a nossa carteira aí bateu 4,46 no acumulado, ou seja, estamos levemente acima aí do principal benchmark. Vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários. O IFIX fechou o ano com 21,11%, mais um recorde aí no IFIX. O mês de dezembro, nesse caso, fechou com um ganho acumulado de 3,14. Tivemos um desempenho muito positivo. Em 10 dos 12 meses de 2025, tivemos uma valorização no índice. Na nossa carteira de fundos imobiliários, tivemos um mês de dezembro fechando abaixo um pouquinho do benchmark, na casa dos 2,60% no mês.
Destaque para o CAFOF, subindo 4,54%, um fundo de fundos que muita gente não gosta, mas quando está descontado e tem um bom portfólio, vale sim a pena e tem um grande potencial de valorização. Foi o ativo que mais subiu na nossa carteira, aliado ao KNHF11, avançando 4,47%. Do lado negativo, a HGLG caiu 1,78 no mês. Vale a pena destacar que aqui a variação da cota não incluindo proventos. No acumulado até então, temos 14,37 de rentabilidade sobre 14,26 do IFIX, levemente também acima do índice. Novamente destacando a grande oportunidade aí dos fundos de tijolo, que ainda muitos deles estão apresentando oportunidade para 2026. Ibovespa, principal índice de ações do mercado brasileiro, fechando o ano de 2025 com 34% de rentabilidade. O índice basicamente renovou várias vezes sua máxima no decorrer de 2025, mesmo com algumas empresas que possuem grande proporção no índice não tendo um desempenho tão significativo, como foi o caso aí de Banco do Brasil, Petrobras, por exemplo. Mesmo assim, o índice teve um forte desempenho em 2025, principalmente favorecido, como citado anteriormente, pelo fluxo estrangeiro que teve grande porta de entrada no decorrer do ano. Quando a gente olha as nossas duas carteiras de ações, começando pela carteira de crescimento, nossa carteira teve um avanço de 4,44 no mês de dezembro, ficando acima do benchmark, com destaque para a VEG subindo 11,18. E do lado negativo, tivemos uma queda mais acentuada em empresas ligadas, mais sensíveis aos juros, principalmente empresas de construção civil, empresas educacionais, de varejo, mas no nosso caso, nas nossas recomendações, a B3SA3 com a queda de 6,72 no mês. No total, chegamos aí a um patamar acumulado desde início de abril até final de dezembro, 27,71% acima dos 23,08% do Ibovespa. Fazendo algumas alterações na carteira de crescimento, nesse caso, em determinados meses eu faço inclusão de alguns ativos ou também saída de alguns ativos. E nesse mês eu optei por tirar a nossa queridíssima empresa de saneamento que eu gosto muito, que é a Sanepar. Rodrigo, se é uma boa empresa e você gosta, por que você está tirando ela das recomendações? Bom, pessoal, a Sanepar ela foi incluída na carteira lá dia 1º de abril a um preço de R$ 5,62 e hoje ela está saindo a um preço de R$ 7,83, com aproximadamente 47% de valorização. Rodrigo, a empresa perdeu fundamentos? Não perdeu fundamentos, pessoal. A empresa continua sendo uma excelente empresa dentro do segmento de saneamento, paga alguns proventos também, porém, aqui eu estou utilizando uma estratégia também visando minimizar riscos. A gente sabe que no ciclo econômico de mercado você tem momentos de alta e também tem momentos de correção, seja qual mercado você está atuando. E o Ibovespa ele teve uma valorização bem significativa e segue com projeções muito boas para 2026, através da queda de juros, como a gente citou anteriormente. Porém, a gente sabe que mesmo a inflação estando abaixo hoje do teto da meta, caso alguma coisa não ocorra como está sendo projetado, seja a inflação, ou seja a Selic, por exemplo, que está projetada a 12%, e também o cenário eleitoral, temos hoje disputa das eleições começando em 2026, a gente vai ter muita volatilidade e em algum momento o índice ele pode ter uma correção normal após toda a alta que ele teve em 2025. E nesse caso, empresas como Sanepar, que teve uma valorização bem expressiva e que na minha visão 7,83 está bem acima do preço justo da empresa, pode ser que ela seja uma das empresas que tenha uma correção também caso o índice caia. Então aqui basicamente a estratégia foi fazer uma realização de lucro em ativos que, caso ocorra algum imprevisto no cenário econômico de 2025, que é algo totalmente normal de acontecer, principalmente devido à alta volatilidade que vamos enfrentar no cenário eleitoral e também as projeções, caso não se concretizem da forma como é esperado, eu optei por retirar ela da carteira e mirar os aportes em ativos que estão mais descontados e, quem sabe, apresentam um potencial maior de retorno. Por exemplo, a Copasa. A Copasa hoje ela está na carteira recomendada, teve um avanço de 114% em 2025. Rodrigo, então você está tirando Sanepar, que subiu 47%, e não está tirando Copasa, que subiu 114%? Pois é, pessoal, o Copasa ele está num preço bem mais elevado do que o preço teto hoje dentro ali da área de membros. Porém,
ela está em processo de privatização e ela paga proventos muito bom. Então, mesmo as duas estando acima do preço teto, quem comprou na baixa, eu preferiria, pelo menos na minha visão, penso que Copasa teria, entre as duas opções, um potencial maior perante Sanepar. Dá para vender as duas? Se você quiser fazer uma realização de lucros, sem problema nenhum, a decisão final é sua. Mas na minha visão, se for para manter uma empresa de saneamento e esse foi o intuito, eu prefiro manter Copasa devido ao seu processo de privatização e dividendos, mesmo estando acima do preço teto. Então não teria oportunidade de compra, mas se você já comprou, tem a opção de manter se for do seu interesse. Falando da carteira de dividendos, o nosso portfólio fechou com um avanço de 0,10 aproximadamente em dezembro, abaixo do índice, abaixo do Ibovespa, com destaque positivo para a Klabin, subindo em 12% no mês de dezembro. Klabin é uma das empresas que enfrentou vários desafios em 2025, mas teve um desempenho bem relevante em dezembro. Até o momento atual, nossa carteira vem tendo um retorno acima de 26%, comparado ao Ibovespa em 23%. E nas movimentações da carteira de dividendos, tiramos 2 ativos também. Nesse mês não tivemos a inclusão de novos ativos, e em breve vai ter novas oportunidades entrando nas carteiras. Mas hoje sabemos que o cenário ele proporciona hoje poucas oportunidades perante o que tínhamos, por exemplo, em 2025. Então aqui exige muita estratégia para a gente não comprar ativos sobrevalorizados. Nesse caso, optei por retirar da carteira de dividendos Bradesco, BBDC4 e a nossa queridíssima Petro 4. Vamos aos motivos. Bradesco basicamente é a mesma estratégia de Sanepar. Bradesco ele teve a inclusão na carteira com o preço próximo a 12, menos de R$ 13 lá em 1º de abril de 2025, com um preço teto de 13,20, ou seja, apresentando uma margem, mas uma margem até mesmo um pouco apertada para aporte. Porém, Bradesco teve resultados muito positivos aí nos últimos trimestres divulgados e ele teve uma valorização de aproximadamente 50% fora os proventos em 2025. Quando você olha o segmento bancário hoje, mesmo com os excelentes resultados que o Bradesco vem trazendo, eu não vejo um potencial de retorno muito atrativo ainda. Pode ser que Bradesco chegue a 20, 22, R$ 25, é totalmente possível. Infelizmente não temos bola de cristal para adivinhar se esse será o movimento. Mas quando eu olho e faço um comparativo entre Bradesco e os demais pares do segmento bancário, eu vejo que o que menos apresenta potencial de retorno, quando você compara a cotação e os resultados obtidos, seria hoje Bradesco. Então também, da mesma forma de Sanepar, após uma forte valorização de 50% em basicamente 8 meses, um rendimento muito atrativo quando a gente olha a renda variável, eu optei por retirar momentaneamente o Bradesco da carteira. Eu falo momentaneamente porque daqui a pouco, caso apareçam novas oportunidades ou o resultado de Bradesco venha continuamente crescendo, possivelmente a gente pode sim estudar novamente a inclusão devido ser um excelente banco com bons indicadores. Mas no preço atual, realmente não vejo muita margem. Por outro lado, Petrobras não seguiu a mesma estratégia utilizada para a retirada de Sanepar e Bradesco da carteira. Por quê? Petrobras é uma excelente empresa que foi incluída basicamente ao preço de R$ 37 lá em 1º de abril e ela sai da carteira com preço próximo a R$ 30, R$ 31. Ou seja, somados proventos, ela teve aí basicamente um desempenho de menos 11 no decorrer desses 8 meses. Sim, eu optei por retirar Petrobras da carteira mesmo com um retorno negativo e mesmo ela estando abaixo do meu preço teto hoje. Rodrigo, ela perdeu fundamentos? Não, pessoal, a empresa segue, na minha visão, sendo uma boa pagadora de dividendos e mesmo com toda essa volatilidade devido a ela ser estatal, visto aí o ano eleitoral que estamos enfrentando em 2026, eu não vejo que esse seria o principal problema da Petrobras hoje, mas sim, na minha visão, o principal desafio é o ciclo da commodity, que a gente comentou logo ali atrás. O petróleo, ele sofreu bastante em 2025 e as projeções não são tão positivas em 2026. Pode ser que as projeções estejam enganadas e o petróleo se valorize? Pode ser, e por consequência, possivelmente Petrobras também tenha um retorno positivo. Mas no momento não é o que mostra as projeções. Então o petróleo, a tendência é que ainda caia de preço e mesmo o Petrobras sendo uma empresa com excelente operacionalização, com excelentes fundamentos e pagando bons proventos, eu acho que o ano ainda vai ser desafiador. Na minha visão, é sim totalmente possível você ter
pelo menos uma empresa ligada a esse segmento na sua carteira. Mas no momento desafiador, você ter duas, três petroleiras, pode ser que isso impacte de forma mais relevante o portfólio seu de ações como um todo. Então, nesse caso, quem é membro sabe que possuímos hoje outra empresa ligada ao segmento de petróleo, que também está recomendada e também está abaixo do preço teto. Então, no momento, eu preferi tirar Petrobras e ter somente uma exposição ligada a esse segmento. Mesmo com todos os desafios, eu creio que uma ação ligada a esse segmento, mesmo caso o petróleo não se valorize, ela não vai impactar de forma tão negativamente assim. E caso ocorra o contrário, a gente também vai ter uma exposição. De modo geral, é isso, pessoal. Um ano excelente de 2025. Tivemos basicamente em todos os indicadores, tirando aí o Bitcoin e também a questão do dólar, para quem comprou dólar a 6,20, 6,30, quando muitos falavam que o dólar iria passar dos R$ 7, com certeza teve um desempenho negativo. Mas quem teve cautela, esperou o momento oportuno, quem teve uma pequena exposição em ouro, quem preferiu aguardar momentos oportunos também para comprar ações em menor patamar de preço, eu tenho certeza que fechou com uma excelente rentabilidade o seu portfólio de investimentos. Seguimos juntos para 2026, muitas boas projeções, assim como tínhamos início de 2025, temos novamente agora para 2026, mas sempre seguimos com cautela. Vai ter muita volatilidade também nesse ano, que a gente sempre vai frisar por uma análise racional e também fazendo algumas movimentações estratégicas, retirando e incluindo alguns ativos em determinados momentos, visando, claro, principalmente o longo prazo, que é o foco principal da renda variável, mas também buscando alguns movimentos de médio prazo do mercado.